Eu, nessa situação, sou contra o Bolsa Família, né? Até o Paulo Filósofo falou ali sobre a condição do Bolsa Família, que ela não dá oportunidade nenhuma à pessoa, ela não reconhece o indivíduo como um indivíduo, onde que esse indivíduo, às vezes, não tem uma estrutura dentro da fazenda dele, dentro da chácara dele, dentro da casa dele, e que ele deveria arrumar as condições da vida dele para ele conseguir até um dia falar assim, olha, governo, muito obrigado, eu consigo, como fala, plantar aqui, não depende mais de você, eu consigo gerar um trabalho, eu tenho uma máquina de costura, eu tenho 3, 4 máquinas de costura, eu tenho uma estrutura capitalista aqui, né? Se o Bolsa Família fosse com essa intenção, se o governo entrasse dentro da internet e fazesse vários vídeos assim, olha, que assista esses vídeos aqui, você vai fazer o curso disso, assista esses vídeos aqui, você vai fazer o curso daquilo, tal, blá, 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 blá. Você vai ter uma noção para você se virar sozinho e tentar fazer com que a engrenagem da população brasileira se torne indivíduos dentro de uma sociedade onde que eles trabalham, façam prestação de serviço, capitalizam, compram e vendem coisas, seria ótimo. O governo talvez falar assim, olha, quem quiser fazer uma declaração no final do ano, que ganhou 100 mil reais aí, quiser deixar 100, 200 reais na declaração, ótimo, a gente agradece. E aí, qualquer coisa que acontecer com você, você vai ter todo o amparo legal aqui da justiça para te proteger de qualquer tipo de ameaça, talvez uma queima na sua fazenda, um roubo. O Estado vai lá, vai prender o bandido, ou vai te ajudar a você receber uma indenização, se você tem uma fazenda e você pôs seguro na fazenda lá contra enchente, contra roubo, contra granizo, tá, etc. Mas ninguém ajuda ninguém nesse país. Mas aí vem a questão. O Paulo Filósofo é um dos maiores intelectuais do país aqui, é um intelectual de esquerda, mas ele fala, Lula é Deus, Bolsonaro é um monstro, Lula fez a Bolsa Família. E aí eu estou interpretando aqui, utilizando toda a filosofia para dizer que, na minha interpretação, o Bolsonaro quer manipular as pessoas pobres. Igossauro, eu posso falar assim, olha, eu vou interpretar que o Igossauro é um dinossauro verde, mas eu acredito em Deus e dinossauros não podem ser verdes, eles são penas. E o Igossauro é mais um amigo do Pílula, malvadão, evolucionista. Eu posso fazer uma análise dessa? Eu não posso. Eu não posso julgar o caráter ou a ação da pessoa, né? E o Paulo Filósofo, ele usa a filosofia para o resultado final se transformar em uma fofoca. Eu sou contra a Bolsa Família na condição do cara não ganhar nenhum salário mínimo para, por exemplo, eu quero comprar uns tijolos, eu quero comprar uma caixa d'água de 5 mil litros aqui, e aí eu vou cavar aqui, botar a caixa d'água e vou criar um sistema onde que toda a água da chuva cai nessa caixa d'água, e aí eu vou criar um sistema aqui para isso, para aquilo, vai demorar 6 meses, um ano, mas vou fazer alguma coisa, né? Fazer com que as pessoas saiam como fala, da subsistência, pegar a garrafa PET e encher de arroz, feijão, pelo plantio e pegar esses grãos aí para comer e depois plantar novamente, tirar a pessoa dessa, como fala, dessa falta de produção. E a produção que faz a pessoa ter uma base. E aí, o que eu acho para você ter a solução do Bolsa Família? Corta 99% dos salários políticos e transfere isso para o Bolsa Família, transfere isso para a polícia, para os bombeiros, isso e aquilo, né? A classe política não merece ganhar tanto assim, né? Voltando à questão aqui, Paulo Filósofo, cara, você usa tanta filosofia para defender políticos que são totalmente errados, só porque eles estão junto com você, com a esquerda. Pô, eu acho, cara, eu acho que isso é uma deficiência cognitiva programada da sua parte. Você luta tanto pela deficiência cognitiva programada, você usa tanta sua inteligência para chegar assim, então. O Lula é o Lula, independente do que ele fala. O Lula tá certo, porque ele é de esquerda. Eu vou usar a maior filosofia do mundo. Mas o Ciro Gomes, ele é machista, ele é radical, ele é contra as mulheres, contra os negros, contra isso, aquilo. Então, o Ciro Gomes, ele é de esquerda, eu sou a favor dele. Tchê, uma pergunta. Assaltante é de esquerda? Não sei. Não sei. O Lula é de esquerda, mas não sei. Tadinho,
Não, o cara, ele luta contra a deficiência cognitiva e ele usa toda a inteligência dele para explicar assim, olha, eu vou fazer a maior matemática, por que o Lula andou? E aí não serve para nada. Meu, é uma loucura, é uma loucura. O que tem a ver a matemática e o Lula não vai querer saber da matemática e ele vai andar independente da matemática ou não? O que adianta o senhor utilizar todo o seu conhecimento para o seu conhecimento não servir para nada? Você fala assim, não, eu apoio o Ciro Gomes, eu apoio o Lula, eu apoio a Dilma, eu apoio o Temer, eu apoio isso, eu apoio aquilo. Cara, eu não consigo nem usar as palavras corretas para explicar isso. Mas, não, o Haddad até que é inteligente, beleza, mas infelizmente existe as denúncias de corrupção com ele. Mas ele, como fala, o Cherokee até que é inteligente. O Cherokee depois de um certo tempo vai começar a te xingar porque vai falar que você está repetindo as coisas. Mas você quer dar aula pro Cherokee de matemática ou filosofia pro cara? E o Cherokee está pouco se interessando para isso. Eu só não quero que ele vai assaltar a caixa eletrônica. Né? Açougue você quer assaltar, né, baixinho? Açougue tudo bem, mas caixa eletrônica não. Né? Eu fico bobo de ver o Paulo Filósofo. Eu fico bobo. Ele é a favor de pessoas que não estão nem aí para as ideias dele. Ele é a favor de pessoas que não se importam pela luta dele. Ele defende pautas que não condizem com a filosofia. A filosofia dele não serve para as pessoas que ele defende. Ele, como fala, ele nem escolhe representantes que tenham o posicionamento intelectual dele. Né? Uma coisa, Paulo Filósofo, é você explicar as coisas, mas depois você dá viés às pessoas que jogam fora tudo aquilo que você luta, Paulo Filósofo. Cara, eu acho isso uma vergonha. Eu acho, por exemplo, eu acho que a pior coisa que existe no mundo é você fazer um trabalho muito bem feito e oferecer esse trabalho a pessoas que menosprezam o seu trabalho. Você ensinar uma coisa para uma pessoa leiga, é uma coisa. Mas você oferecer o seu trabalho para pessoas que têm tudo no mundo e não estão nem aí com nada, cara, é maior ignorância. Tanto mesmo que o Nando Moura é um cara ignorante, ele vem no meu canal, pega algumas ideias minhas, mas ele vem no meu canal, assiste meu vídeo, mas ele leva o arreio constante de mim no meu canal. E aí é o seguinte, qual que é o protesto que eu tô fazendo com ele aqui? O conteúdo dele virou para criança de 6 meses de idade. Eu não comento mais. Que ele fique às traças, falando assim, olha, conteúdo tão sem pensamento, eu não quero saber, quero a distância do seu conteúdo, quero a distância de você. Para mim, você abaixou um dos piores níveis, você não tem vontade nem de usar inteligência e nem de usar uma crítica, às vezes até um pouco agressiva que você usa. Ele vai ficar vendo o navio lá no canal dele, ele vai falar, puta, o cara não tá analisando meu conteúdo, ele vai ficar assim, ai, eu tô morrendo de ódio, vou xingar todo mundo, eu vou acabar com tudo isso e tal. E aí talvez eu vou criticar ou não. Falou aí pra vocês, pessoal. Falou aí, Gossauro. O certo e errado existe. O certo e errado é uma função inerente ao objetivo estabelecido. Então, Paulo Filósofo, um certo e errado autoritário não existe. Mas a partir do momento que você reconhece que o certo e errado autoritário não existe, isso é uma coisa. Mas você rejeitar qualquer questão e rejeitar qualquer coisa, isso é ser um desconstrutivo, uma pessoa que odeia a inteligência, que odeia a sabedoria e que odeia utilizar o conhecimento que tem para entender o outro indivíduo. Cada ser humano tem um certo e errado pela motivação da vida dele. Porém, qual que é a conclusão moral do certo e errado desse indivíduo? Será que o certo e errado desse indivíduo vai fazer com que ele crie ciladas e que ele puna pessoas, ou que ele seja injusto com pessoas, ou que ele seja justo com pessoas que não mereciam justiça ou não? Igual o Igor Saura aqui, o Igor Saura entrou com a questão e a questão é a seguinte, todas as pessoas que não dão valor nenhum ao teu trabalho, você considera certo porque eles se baseiam na sua luta da esquerda, mas a luta da esquerda deles é totalmente vazia, né? E aí vem a questão, por causa do seu ideal, você estabelece que eles estão certos e por essa razão você faz a sua motivação do seu contexto. E o Bolsonaro, pelo fato dele estar errado, você age assim. Então, isso não é uma contradição? Você não se contradiz? E além disso,
você buscar entender o certo e errado de cada indivíduo para questionar o mundo daquele indivíduo, não será que isso seria uma filosofia maior? A filosofia que até Jesus Cristo pregava? Então, filosófico. Não, ele analisava o coração da pessoa, sabia o que era certo e errado da pessoa e ainda ele colocava na parede, ó. O teu certo é o dinheiro. Abre mão de todo o seu dinheiro para você encontrar a verdade. E o cara começa a tremer assim, meu Deus. A mão da pedra tá tremendo, Jesus. Chega mais perto de mim, a mão da pedra tá tremendo. Ou da lâmpada? Não, naquela época eu acho que não tinha lâmpada. Não tinha. Não tinha lâmpada, era a mão da pedra mesmo que tremia. Então, Paulo Filósofo, o senhor chega a uma ignorância, a um fanatismo, a uma ideologia, a uma loucura total. A partir do momento de que você diz, olha, cada pessoa tem um ponto de vista e o certo e errado autoritário não existe, mas não vem dizer assim, mas então, existe um certo e errado individual, consciente, pela construção social e intelectual dessa pessoa, ao ambiente que ela vive, e assim sendo, ela vai ter um comportamento, uma atitude, e isso é uma questão filosófica que deve ser questionada, a deixar uma consciência de todos os indivíduos, a interpretar um ao outro para não ver crime, morte, assassinato, maldade, a alcançar a perfeição, Paulo Filósofo. Mas o que você faz? Lula é Deus, Deus é Lula, 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 Lula é Deus. Aí você chega assim perto do Lula, você é um velho idiota, retardado, que fica falando merda na internet, mas a única coisa boa é que você pega a massa e põe debaixo da sua saia, que a única coisa que eu quero é a massa. Puta, Paulo Filósofo. Você odeia você odeia a massificação do capitalismo e você luta pelas causas individuais, mas quando você realmente chega nas causas individuais, Lula é Deus, Deus é Lula, 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 Lula é Deus, Deus é Lula. Nossa, Paulo Filósofo. Ai, meu Deus. Meu Deus, isso prova de que tudo que o senhor conquistou na sua vida deve ser rasgado ao meio. E Gossário, você tá louco pra ver um vídeo desse, né? Você tá louco pra ver um vídeo desse. E aí é o seguinte, eles endeusam o Lula, mas o Lula endeusa a massificação e ele não tá nem aí com as pessoas, ele só faz um discurso populista, ele só faz um discurso para as massas e ele realmente não traz a solução. É um fascismo intelectual. E o cara que se diz que é um intelectual que quer abrir a mente de todas as pessoas, no final da questão, se comporta, se torna o maior fascista da humanidade. Agora se prova.